Diga seu nome completo. Ricardo Pereira da Silva. Ricardo, o que o Espírito Santo testificou no teu coração para contar para a igreja? Então, testificou na hora do louvor que a gente fala assim, eu contarei a bondade de Deus, né? E eu estava lembrando, são 2 testemunhos, eu vou contar o meu, na verdade, rapidinho. Antes de vir para a igreja, eu era um adolescente normal, 17 anos e tal, mas eu era muito atribulado. E nada dava certo para mim, essa é a verdade, nada dava certo. Eu via colegas meus trabalhando e eu falava, puxa, eu não consigo, e aquela vontade de trabalhar, porque quem passou fome sabe, né? Não vê hora de crescer para comer legal. E aí, eu via dando tudo certo e falava, para mim nada, não vê na hora de... E aí eu comecei a entrar, eu entrei num trabalho, entrei na firma, e... trabalhando, só que o meu salário ele não rendia, né? Ele não rendia, parece que era um saquetel furado, parece que colocava no bolso, não dava nada certo, não conseguia fazer nada com o que eu ganhava. E aí, certa vez, eu atravessei o ponto de ônibus, que eu atravessava Raposo para pegar um ônibus, e isso eu fui trabalhar num domingo. E aí o ponto de ônibus era bem beirando a Raposo, o ponto, né? E num domingo, e a Raposo livre, não tinha ninguém, aí de repente passa um carro, e esse carro volta. E esse carro volta, eu falei, pronto, estou sendo confundido, porque preto, né, e igual, eu falei, meio que parecido, todo mundo. Cuidado que você está sendo transmitido ao vivo, hein? Mas é verdade, porque é igual caminhão de japonês, tudo igual, não vê muita diferença. Daí eu fiquei, ixi, agora vão me confundir. E esse, na verdade, sempre foi o meu medo, de ser confundido, porque eu era parado direto pela polícia e tal, e eu ficava, puxa, agora? E esse carro parou e deu a ré no meio da Raposa. Eu falei, pronto. Eu falei, não tem para onde correr, agora eu vou ficar. E aí o carro veio, aí desceu um rapaz. Eu falei, meu coração, eu falei, meu Deus, e agora? E antes disso, eu estava falando com Deus, eu ficava no meu pensamento, só não sabia falar com Deus na verdade, né? Mas eu ficava no meu pensamento, falei, por que comigo tudo dá errado? Né? Por que eu sou assim, tipo... eu, apesar de ser um rapaz que estava em volta de muita gente, porque eu cantava rap, então era cantor de rap. Eu cantava rap, hein, pastor? Cantava rap. Mas, na verdade, eu era cercado de um monte de gente, só que eu me sentia vazio. E agora eu entendo quando a pessoa é rodeada e, de repente, ela fala para mim, cara, mas eu sinto um vazio, eu entendo o que é. É um vazio que ninguém, tipo, você não consegue explicar para a pessoa que vazio que é esse. Você não entende, você ri, você brinca, todo mundo fala, meu, você é da hora, você é parceiro, você é o cara, mas quando você está sozinho, vem aquela tristeza, aquele vazio que você não sabe de onde que é. E eu vivia isso, e ninguém desconfiava isso de mim, então todo mundo conhecia o Ricardo como, né, o cantor de rap, o cara que era cercado, mas tinha um vazio que eu não sabia de onde que era. E aí, eu conversando, falando com Deus do meu jeito, na verdade, na época, né, talvez até em pensamento, e Deus estava ouvindo, acredito eu, e eu falava, por que a minha vida é desse jeito? E eu atravessei o ponto de ônibus num domingo, trabalhando sozinho, a Raposo vazia, e aí esse carro parou no meio da Raposo, engatou a ré e voltou. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí desceu um rapaz, pegou o Novo Testamento e me entregou. Ele falou assim, Deus só mandou te entregar isso aqui. E entrou no carro e foi embora, nunca mais vi. Aí eu olhei para aquilo ali, eu falei, o que eu vou fazer com isso aí? Ele entregou o Novo Testamento, não falou nada, só falou, Deus mandou te entregar. Mandou te entregar. E aí eu fiquei com aquilo na mão, e eu falei, eu não vou ler isso aqui não, porque os outros ficam lendo isso aqui, eu acho que fica doido, não vou ler isso aqui não. E aí o que eu fiz? Voltei para casa quieto, mesmo pensando, por que Deus me entregou isso? O que eu vou fazer com isso? E coloquei no meio das minhas roupas. E ficou aquilo lá, e vinha um negócio em mim e falava assim, eu vou ler. Mas aí vinha e falava, você não lê isso aí não, você vai ficar louco. Eu falava, eu vou deixei isso escondido. Aí, certa vez eu estava com meu amigo, a gente estava cantando, tal, preparando a letra. E aí a mãe desse meu amigo, que era cristã, ela falou assim, olha, um dia vocês vão estar na presença de Deus. Eu olhei, eu falei assim, bom, um já me entregou a Bíblia,
E agora, eu falei, de repente Deus quer realmente mudar a minha vida mesmo, né? Só que eu não atendi o chamado, eu continuava sendo rebelde. E aí, certa vez eu levantei de manhã, falei para um amigo meu, falei, cara, precisamos ir para a igreja. Ele falou, por quê? Eu falei, porque nada dá certo. Eu acho que eu já tinha uns 17 anos nessa época, eu falei, nada dá certo. E ele falou, então, cara, eu conheço uma igreja, a gente vai, então vamos. Aí entrei na igreja, e aí, ouvindo o pastor pregando, ministrando e tal, antes disso, pastor, antes de chegar na igreja, eu tenho que lembrar um fato muito importante. Eu cheguei à conclusão de ir para a igreja, porque minha mãe, ela tinha problema com bebida. Quer dizer que a sua mãe tinha problema com bebida? Ela tinha problema com bebida. E aí, por exemplo, todas as vezes que minha mãe bebia, ela entrava em coma alcoólico. E eu via aquela situação, me doía, porque meus irmãos falavam assim, deixa ela está se divertindo. Só que para mim não era normal. Eu falava, isso não é normal, vocês não estão enxergando que ela vai se matar desse jeito, e eles achavam normal, e para mim não era. E aí minha mãe, eu ficava com ela até ela acordar, meus irmãos saíam, todo mundo, e eu era o menor, então eu ficava com ela, ia sacudindo minha mãe desmaiada em cima da cama, e eu falava, o que eu vou fazer, meu Deus, agora? E aí, eu sonhava, né? Todas as vezes que minha mãe parava de beber, ela ficava 2 anos sem beber. E aí eu falava para minha mãe, eu sonhei que a senhora estava bebendo. Ela brigava comigo e falava, você não está vendo que eu não bebo mais? Passava uma semana, lá estava minha mãe bebendo, e eu sonhava exatamente onde estava a bebida, atrás do botijão. E eu olhava e estava lá a bebida. E minha mãe bebia descontrolado, gente. E aí eu falava, meu Deus, se eu não fizer algo, minha mãe vai se matar. E aí eu cheguei para esse amigo meu e falei, cara, eu preciso ir para a igreja. Ele falou, por quê? Eu falei, cara, nada dá certo para mim, para a gente, e outra, minha mãe vai se matar desse jeito. Aí ele falou, vamos na igreja ali, eu conheço uma. Eu falei, então vamos. Aí chegou 2 adolescentes, 17 anos, que não queria saber nada com nada, com as calças lá embaixo. E aí eu entrei, o pastor ministrando. E aí chegou o momento, pastor, que muita gente despreza. Muita gente despreza. Chegou o momento da oferta. E eu estava com aquilo, meu coração ardia. Só que eu não sabia orar. Não sabia como falar para Deus libertar minha mãe. Não tinha palavra, não tinha. E eu olhando aquele momento da oferta, eu falei, o que eu vou dar para Deus agora? Eu acho que é a preocupação da maioria que chega novo da igreja, pensa que é o valor que vai fazer a diferença. Claro que é conforme a posse de cada um. Mas pensa, um menino desempregado. Eu olhei na carteira, eu tinha 2 moedas. Parecendo a parábola, né? 2 moedinhas. Uma era 10 centavos. A outra eu não lembro qual era o valor. E aí o pastor falou, olha, o que você tem, entrega para Deus. Aí foi 2 pensamentos. O primeiro foi, Deus precisa da minha moeda? E o outro eu não posso nem mostrar isso aqui para Deus, senão ele vai falar o quê? Esse era o meu pensamento, vou ficar com vergonha de entregar isso aqui para Deus. Mas aí uma coisa dentro de mim falou assim, entrega, e você vai ver o milagre. E aí na hora que eu coloquei na arca a moeda, eu falei, Senhor, isso é pela libertação da minha mãe. Só que foi no pensamento, eu não abri a boca, mas veio o pensamento, pela libertação da minha mãe, me ajuda, me socorre. E eu fui para casa. Eu falei, entreguei. Aí passou 6 meses, minha mãe nada. Passou 1 ano, minha mãe nada. 2, 3, era o máximo, 2 anos era o máximo. Com 3 anos eu já fiquei na expectativa, só que eu não perguntei para ela, mãe, a senhora não está bebendo mais, porque eu fiquei com medo dela lembrar e beber, né? Eu falei, nem vou perguntar, mas no meu coração, dentro de mim, tinha algo falando, minha mãe está liberta. E eu fiquei, será que foi aquele momento da oferta? Será que foi? E os anos se passaram, aí eu vim para a igreja, me converti, né, entreguei a vida para Jesus, aí minha mãe veio para a igreja, se batizou, entregou a vida para Jesus. Aí que eu fui explicar para ela, isso se passou 5 anos. E hoje já fazem mais de 20 anos que minha mãe não bebe, né? E aí eu prometi para o Senhor. E, aliás, minha mãe uma vez chegou para mim e falou assim, filho,
eu sonhei que você estava no altar ministrando a palavra e você pregava para mim. Eu falei, ixi, mas isso é sonho. E aí, numa certa vez, eu estava no altar, ministrando a palavra, e minha mãe estava sentada. E eu lembrei do sonho. E aí Deus falou para mim, aonde você estiver, você vai contar que através de uma oferta, eu posso libertar a vida de quem eu quiser libertar. E para onde eu vou, eu conto esse feito que Deus fez. Através de uma oferta, Deus libertou primeiro eu, porque o cara que tinha medo de abrir a Bíblia e hoje ministra e dá aula, é um milagre de Deus. E a libertação através de uma oferta. Então o que eu tenho a dizer, pastor, é o seguinte: no momento da oferta, não despreze esse momento, porque é o momento que Deus está provando e vendo o que está dentro do teu coração. Às vezes a pessoa não dá a mínima, né? Acha que é para o pastor ou que é para a igreja, mas não é. Naquele momento que eu coloquei aquela moedinha, eu tenho certeza que naquele momento Deus falou, agora sim, você deu o primeiro passo, agora é comigo. Nunca mais minha mãe colocou um pingo de álcool na boca. Tudo isso para a glória de Deus. Quer dizer, aquele valor parecia insignificante, humanamente falando, mas para você era tudo que você tinha. Era tudo que eu tinha. Ainda eu olhei no fundo da carteira, raspei a mão assim para ver se saía mais, mas só tinha 2 moedinhas. E realmente eu fiquei com muita vergonha, tanto que eu coloquei de uma forma assim para ninguém ver, mas fez barulho. Mas aí mesmo assim Deus me honrou. E aí eu entendi o que é ser dizimista, porque eu cheguei aqui sem saber o que era ser dizimista. E muita gente chega também e não sabe o que é ser dizimista. O que é ser dizimista? Na verdade, como Jesus diz, é você aprender a confiar que Deus pode fazer muito mais do que você espera. Está feliz com Jesus? Muito feliz com Jesus. Te libertou sua mãe, mudou sua vida. E mudou minha vida. Diga seu nome. Ricardo Pereira da Silva. Obrigado, Ricardo.